Olá, olá! Dando continuidade ao nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias, hoje nós vamos ler mais um livro inteiro. No áudio anterior, nós lemos 1 a Tessalonicenses, que foi a primeira carta de Paulo aos cristãos de Tessalônica. Hoje nós vamos ler a segunda carta de Paulo aos cristãos da igreja de Tessalônica, que é 2 a Tessalonicenses. Fazendo aquela contextualização, sempre que a gente começa um livro novo, este é o 53º livro da Bíblia e 14º do Novo Testamento. É a segunda carta aos Tessalonicenses, que também, como a gente já falou aqui, foi escrita para os cristãos da igreja de Tessalônica, contendo conselhos de Paulo e esclarecimentos de dúvidas. A autoria do livro é atribuída, claro, ao apóstolo Paulo, com o auxílio de Timóteo e Silas. São 3 capítulos apenas, gente, e ao longo desses 3 capítulos, nós podemos acompanhar o esforço de Paulo em esclarecer as dúvidas que muitos cristãos ainda tinham. Os tessalonicenses acreditavam que a vinda do Senhor já teria acontecido e, com isso, deixaram de realizar seus trabalhos. Assim, Paulo explica nessa carta a todos sobre o dia do Senhor e o que acontecerá quando ele retornar. Paulo também aconselha a todos a permanecerem firmes na fé e nos ensinamentos do Senhor, não permitindo que outras pessoas ou doutrinas erradas os influenciassem, e reforça a necessidade dos cristãos trabalharem para terem seus próprios sustentos e alimentos. Portanto, neste livro, Paulo esclarece dúvidas que muitos cristãos de Tessalônica ainda tinham, lembrando-os de se manterem firmes nos ensinamentos do Senhor e na vida cristã. Destacando aqui também que essa parte aqui da contextualização eu peguei no site bibliaonline.com.br. Lembrando também que nós estamos lendo a Bíblia na versão NVI. Lembrando também que se você está chegando agora, ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa a notificação para ser avisada sempre que um novo material for publicado por aqui e compartilha, já curte esse áudio, porque assim você mostra para a plataforma que esse assunto é relevante e a própria plataforma distribui esse conteúdo para mais pessoas. E quando você compartilha, você também nos ajuda diretamente a chegar, a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Vamos então para o nosso livro de hoje, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais e o amor de todos vocês uns pelos outros tem transbordado. Portanto, nós nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação àqueles que os oprimem e dar alívio a vocês, que estão sendo oprimidos, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos, em meio a chamas de fogo. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado por seus santos e admirado por todos os que creram, entre os quais vocês estão, porque creram no nosso testemunho. Por causa disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e, com poder, cumpra todo o bom propósito e toda a obra da fé. Oramos assim para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado por meio de vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Capítulo 2. A manifestação do homem da iniquidade. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Não se lembram de que eu costumava falar dessas coisas quando ainda estava com vocês? Agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação, faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. Então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos, bem como toda forma de injustiça, para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor à verdade a fim de serem salvos. Por essa razão, Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Exortação à perseverança. Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos, para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de que se tornem participantes da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para que tantos os seus atos como as suas palavras sejam bons. Capítulo 3. Um pedido de oração. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O Senhor, porém, é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer o que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor a Deus e à perseverança em Cristo. A advertência contra a ociosidade. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que se afastem de todo irmão que vive desregradamente, não conforme o ensino que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos desregradamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente, não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem.
Fiquem de olho em quem desobedecer às instruções escritas nesta carta e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Saudações finais. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz de todas as formas e em todo o tempo. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém, gente! E com isso nós encerramos, então, mais este áudio do nosso plano de leitura da Bíblia em 365 dias e mais este livro da Bíblia, desse livro fantástico, que é um verdadeiro manual de instruções para a vida. Vamos segui-lo então, gente, e eu espero você aqui amanhã para a gente dar mais um passinho juntas no nosso plano de leitura. Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!